Olá pessoal, no vídeo de hoje a gente vai ver um pouquinho de como a gente pode melhorar as nossas buscas no ChatGPT ou em qualquer dessas linguagens generativas que estão disponíveis nesse momento. Então, isso não é regra, mas são pontos importantes que vão contribuir muito para que as suas buscas resultem em respostas melhores e mais adequadas também. Então, qual que é o grande problema aqui? A gente precisa primeiro tomar cuidado em três pontos. O primeiro dele é não contextualizar uma pergunta, uma situação. Acho que isso é muito importante. Isso é muito importante para essas IAs generativas. Então, dar o contexto para elas, o que tu está fazendo, quem é você nessa atividade. Fazer perguntas muito genéricas, então algo que também a IA generativa ela foi programada e ela está configurada para te dar respostas. Mas se tu não fazer perguntas muito específicas, ela pode trazer respostas que para ela está certo. Então, muitas vezes o erro é do de quem está utilizando, né? E outro ponto também é não explorar essa interação, né? Então percebam que o ChatGPT ele vai criando uma conversa e sempre que vocês quiserem algo relacionado a este assunto, voltem para a mesma conversa, façam a mesma conversa com ela. Então, por exemplo, vamos pensar assim, ó, vamos pensar num prompt assim, ó, sou professor de uma disciplina de laboratório de algoritmos e quero ensinar uh, programação em Python para meus alunos. Posso voltar. Eles já aprenderam if else e estão aprendendo laço de repetição for. Me ajude com exemplos de exercícios. Então percebam que eu contextualizei bastante, ó, quem eu sou, o que eu quero ensinar para eles, o que os alunos já aprenderam. Me ajude com exercícios práticos voltados para utilização do for. Também um ponto importante, não coloque exercícios que relacionem, não, que utilizem o array. Esse é um exemplo, por exemplo. Então, se vocês botarem perguntar, vocês vão ver que ele vai ficar pensando nisso, que, ó, claro, então ele me trouxe exemplos práticos, tabuada, ele traz o exemplo também do que o código pode fazer, contador de ímpares. Então ele vai trazer uma série de exemplos aqui para vocês, o que é bem importante. Depois tu pode perguntar, faça outros enunciados, mas não precisa me trazer a interação, ou aumente o grau de dificuldade, por exemplo. Então são todos itens importantes para trazer. Então, por exemplo, imagine que agora eu vou escrever algo para ele. Faça um texto para os alunos a respeito do for, relacionando os exercícios. Aqui é importante, a gente não precisa nem acertar o texto, que ele adivinha, tá? Ele sabe o que tu tá escrevendo, ele corrige, na verdade. São dos exercícios anteriores. O texto deve conter 5 linhas, por exemplo. E ele vai te trazer também. Então isso que é legal. Olha, o laço de petição, então ele te traz. E percebam que, como ele já deu exercícios, ele traz mais pontos importantes. Ele até trouxe 6 linhas, né, de exercícios. Mas o que é bem legal. Mas, por exemplo, o que é um prompt ruim e o que é um prompt bom? Por exemplo, se eu falar assim, me explique o que é o machine learning, por exemplo. Aqui ele vai trazer uma série de explicação, também vai, em alguns momentos ele pode até trazer um exemplo de código, então ele traz algo muito até acadêmico aqui, né? Mas imagina se a gente pedir assim, ó, me explique o que é machine learning de forma simples
como se eu fosse aluno do ensino médio e use um exemplo prático com filmes da Netflix, por exemplo. Olha que legal que ele vai trazer a resposta. Olha só, machine learning é quando a gente ensina o computador a aprender com experiências da ordem. Imagine, você está num filme, comédia, ação, com o tempo a Netflix começa a entender o que você gosta e passa a sugerir filmes parecidos com o que você já viu. Isso acontece porque o sistema usa... Então percebam que é algo muito mais didático para quem está aprendendo algo. Ou seja, a Netflix não adivinha, ela aprende com os seus dados. E com um amigo, é como um amigo que te conhece bem, te recomenda. Então, algo que ficou muito mais lúdico. Algo também que vocês podem pedir para o ChatGPT é: quero realizar uma pesquisa sobre pensamento computacional relacionado ao ensino médio. Me ajude com algumas perguntas para realizar um prompt adequado. Eu percebo que ele vai fazer algumas perguntas e tu pode ir respondendo para ele e no final ele te gera um prompt. Então olha que legal, perguntas para montar um prompt de pesquisa. O que é pensamento computacional, porque ele é importante, quais são os benefícios. Então ele vai trazer um monte de informação. Então tu vai utilizando todas as informações. Ele trouxe até um exemplo. Quais são as estratégias mais eficazes para desenvolver o pensamento computacional entre estudantes do ensino médio do Brasil? Considere metodologias aplicadas, formações de professores, percepções dos alunos e tudo mais. Se eu colocar isso aqui, ele vai me trazer uma resposta. E isso não está só ao ChatGPT, né? As IAs generativas, elas vão de alguma forma te auxiliar nisso, né? Então isso é algo bem legal para fazer. Espero que vocês tenham gostado. Esse é um vídeo um pouquinho diferente aqui do canal, mas que também vai pegar um público diferente e como é que a gente vai utilizar realmente a IA generativa. Valeu, até a próxima!